Fala, meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, nosso canal do Troca ao Topo. Eu me chamo Kaique Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje, você que é apaixonado por ações, você que está buscando montar uma carteira de investimentos somente em ações, nós vamos construir agora nesse vídeo uma carteira para que você receba dividendos todos os meses de forma mensal na sua carteira somente através de ações. Vale lembrar que nem todas as ações pagam dividendos todos os meses, mas nós vamos construir uma carteira aqui somente com essas ações, olhando aqui principalmente para 10 empresas a princípio, onde você vai receber sim dividendos na sua conta todos os meses. Para você que não curte muito os investimentos em fundos imobiliários ou não quer colocar somente o seu investimento em renda fixa, você que não gosta desse modelo dos fundos imobiliários de risco e retorno, esse vídeo foi feito especialmente para você. Não é recomendação de compra e venda de ativos, principalmente é uma estratégia e um modelo a ser pensado, você que está buscando investir em empresas e também construir a sua carteira através de ações. E por mais que aqui no Brasil nós enfrentamos muitos obstáculos e desafios dentro da nossa economia, para aquele que é investidor e aquele que sabe aproveitar esses momentos de oportunidade no mercado, sim, o nosso mercado aqui, a B3, é uma ótima oportunidade para você crescer também e alavancar o seu patrimônio. Porém, para montar essa carteira, nós temos alguns princípios e alguns critérios a seguir, e é o que eu quero compartilhar com você aqui agora na tela do meu computador. Então nós temos aqui um calendário de dividendos mensais, onde nós vamos receber todos os meses, de janeiro a dezembro, dividendos todos os meses através das ações. E quais vão ser os critérios a serem praticados dentro dessa carteira bem consolidada? O primeiro critério é o seguinte: nós vamos olhar para ativos que têm um bom histórico de dividendos, ou seja, com payout. O que é payout? Ela distribui parte do seu lucro ali para os seus acionistas em torno de pelo menos 20%, acima de 20%. É a base mínima que nós vamos olhar para essas empresas que estão distribuindo o seu payout, ou seja, do lucro que essas empresas recebem, elas têm que distribuir pelo menos 20% para os seus acionistas, o que para nós vai ser muito importante. Segundo critério também, que distribuem dividendos pelo menos 2 vezes ao ano. Assim como eu mencionei no início do vídeo, nem todas as ações pagam dividendos todos os meses. A grande verdade é que a maioria delas pagam de forma trimestral, semestral ou até mesmo anual, pagando dividendos somente uma vez por ano aos seus acionistas. Mas nós vamos buscar empresas que pagam pelo menos 2 vezes ao ano, o que para nós vai ser de suma importância para construir essa carteira de dividendos mensais. Terceiro critério, nós vamos colocar o nosso dinheiro e colocar empresas de áreas perenes e empresas de oportunidades, porque a nossa carteira precisa ser uma carteira previdenciária. E quando nós olhamos para o cenário macroeconômico do nosso país, é de suma importância olhar para os bancos, empresas de energia, empresas que trabalham no modelo de seguradoras. Então nós vamos sim montar uma carteira olhando para essas empresas e também colocar ali de 2 a no máximo 3 ativos do mesmo segmento. E nós também vamos olhar para algumas empresas de oportunidade que vão alavancar ali o crescimento do nosso patrimônio também a longo prazo e também vão distribuir bons dividendos para os nossos ativos, tá bom? Que é muito importante também. Quarto critério muito importante: empresas que possuem dividend yield acima de 6% pelo menos. Ou seja, ela distribui dividend yield de pelo menos 6%, o que para nós, até mesmo dentro da tese do Décio Bazin, do seu livro de Faça Fortuna com Ações, é uma margem ali mínima e extremamente segura para nós olharmos para esses ativos já de muita qualidade para montar a nossa carteira, tá bom? O quinto critério: empresas com possível potencial de crescimento e valorização. Aí nós estamos olhando para empresas muito promissoras na bolsa e também small caps, que são empresas com valor patrimonial menor, mas empresas que têm um potencial de crescimento gigantesco e não só a distribuição de dividendos, mas também o crescimento explosivo e absurdo, olhando para essas empresas que são um pouco menor, não são tão gigantescas como as grandes da B3, mas ela vai estar sim e vai compor a nossa carteira, principalmente olhando para a forma recorrente desses meses aí a receber esses dividendos. E sexto e último critério é utilizar um total de 10 empresas para a construção
dessa carteira, tá? Então nós não vamos comprar muitos ativos, nós vamos olhar para muitos ativos, nós vamos montar uma carteira aqui realista, olhando para 10 empresas, empresas seguras, empresas com bom histórico, empresas consistentes no mercado, empresas que vão trazer uma confiança também e uma tranquilidade para nosso cenário aqui e para nossa realidade aqui no Brasil, nossos investimentos. Beleza? Então nós vamos agora, sem mais delongas, para essa parte mais importante e você vai acompanhar comigo aqui agora como que vai funcionar os nossos dividendos e aqui a nossa carteira. Primeira coisa também que eu queria falar para você, esse presentinho especial que eu recebi aqui, uma caneca do Troco ao Topo, do nosso canal em homenagem, e uma frase que eu utilizo muito: se você quer crescer na vida, em qualquer área, você precisa investir em 3 coisas: tempo, dinheiro e lágrimas. Então, é para você também. Coloque isso em prática na sua vida e você só tem a crescer e valorizar cada etapa e processo da sua vida. Sem mais delongas, estamos aqui para o nosso calendário de dividendos sobre as ações aqui do nosso canal do Troco ao Topo. Então, nós temos aqui os meses já distribuídos: janeiro, fevereiro, março e assim por diante, totalizando o total de 12 meses ao final desse ano aqui. E nosso objetivo é preencher esse calendário com essas ações, com essas empresas, para recebermos dividendos de forma mensais através de ações, tá bom? É essa carteira aqui que nós vamos montar. É uma carteira realista, inclusive boa parte desses ativos compõe a minha carteira pessoal que eu tenho aqui no canal Rumo aos 10K, que você pode acompanhar também. Outras ações compõem a minha carteira, que nós estamos construindo também uma carteira do zero, para quem está começando a investir nos seus primeiros passos, investindo R$200 por mês. Mas, sem mais delongas, qual vai ser a primeira empresa que vai entrar aqui na nossa carteira? A primeira empresa que vai entrar na nossa carteira é a CEMIG, empresa que trabalha na transmissão de energia elétrica, setor de energia elétrica, um dos mais perenes aqui no nosso Brasil. Independente de pandemia, pós-pandemia, nós sabemos o quanto nós dependemos, de certa forma, da energia, e a CEMIG é uma empresa muito promissora, tem crescido demais, não só porque é transmissora de energia elétrica, ela gera, ela distribui energia elétrica, é uma empresa fantástica, numa área perene, e o legal e o interessante da CEMIG é que ela distribui dividendos mais de uma vez ao ano. Então, ela já entra aqui na nossa carteira. E a CEMIG, ela tem como estimativa de pagamento e distribuição dos seus dividendos, principalmente no mês de junho e no mês de dezembro. Mas existem alguns anos e algumas possibilidades, sim, que a CEMIG já distribuiu dividendos também no mês de agosto. O importante é nós entendermos que ela distribui, sim, pelo menos 2 vezes dividendos ao longo do ano. Então, a CEMIG entra na nossa carteira, uma empresa que, sim, tem muito potencial de crescimento absurdo, gigantesco, tem distribuído bons dividendos. Algumas pessoas não são muito fãs da CEMIG para sua carteira pessoal, porque ela distribui dividendos apenas 2 vezes ao ano, de forma semestral. Mas lembra, nós estamos montando uma carteira aqui que vai distribuir dividendos todos os meses. Então, nós não estamos olhando somente para um ativo ou para uma empresa. Nós vamos olhar para um todo ao final desse calendário, tá bom? Então, nós já preenchemos aí praticamente o mês de junho, o mês de agosto e o mês de dezembro. E vale também lembrar que nós vamos montar essa carteira e que todos os meses vai ter pelo menos 2 empresas pagando dividendos. Porque, às vezes, aquele vai ser assim, é natural isso acontecer, tá? E todo investidor passa por isso quando nós olhamos para as ações. Tem meses que você vai receber mais dividendos e tem meses que você recebe menos dividendos, e isso é normal. Mas pelo menos todos os meses haverá 2 empresas distribuindo dividendos na nossa carteira. A segunda empresa também de energia elétrica, no setor de transmissão de energia elétrica, chega a ser sim concorrente da CEMIG, mas é uma empresa também muito boa, uma empresa que também distribui bons dividendos, uma empresa que tem um excelente histórico na bolsa, excelente também estratégia e modelo de negócio, que é a Taesa, também no setor elétrico de energia. Você vai perceber que nós vamos falando aqui sobre empresas dentro do mesmo segmento. Daqui a pouco nós vamos entrar em empresas do bancos, seguradoras, vamos também entrar em algumas empresas de oportunidade, mas o importante é você entender aqui como nós estamos querendo alocar os nossos ativos dentro de cada mês. E olha que interessante, a Taesa, ela distribui os seus dividendos em meses que não são recorrentes com a CEMIG, exceto o mês de junho. Então já vai preencher boa parte do nosso calendário anual
na questão dos dividendos. Então a Taesa distribui dividendos em janeiro, em maio, em junho e também em novembro. Então, 2 ativos, 2 empresas de transmissão e de energia elétrica, mas nós estamos aqui já preenchendo o nosso calendário. A terceira empresa que vai entrar aqui no nosso calendário, que vai distribuir dividendos, é o famoso e o queridinho Banco do Brasil. Saindo agora um pouco do setor de energia, estamos indo para uma outra área perene, que é os bancos. Eu não sei se você tem acesso a essa informação, mas os bancos são muito lucrativos, principalmente aqui no Brasil. Não sei o porquê, talvez seja as taxas, talvez seja os juros abusivos, você sabe muito bem do que eu estou querendo dizer. Brincadeiras à parte, os bancos lucram demais, principalmente pela cultura, talvez errada, nossa, do povo brasileiro, de sempre estar se endividando e dependendo de empréstimos, de juros, de cartões. E sim, o Banco do Brasil é um excelente ativo para compor a nossa carteira, principalmente porque ele distribui muito dividendos ao longo dos meses e em diversos meses ao longo do ano. Ou seja, o Banco do Brasil é um pilar essencial aqui na construção da nossa carteira. E olha só, os dividendos que o Banco do Brasil distribui são no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de junho, no mês de agosto, o mês de setembro, que não tinha também nenhuma empresa, e também em dezembro. E olha que interessante, o mês de junho já crescendo o valor ali de ativos e também que vamos receber dividendos montando essa carteira. E é claro que todos os meses ainda estamos nesse processo de construção, mas nós já estamos identificando que o mês de junho está se destacando. Uma segunda empresa também que vai compor a nossa carteira, e essa também é fundamental, não pelo valor que é distribuído dos dividendos, mas também pela recorrência. E aqui está a primeira empresa também do setor bancário, o Banco do Bradesco, que distribui dividendos todos os meses ao longo do ano. Isso mesmo, existem ações, não são muitas, mas existem sim ações que distribuem dividendos todos os meses. E olhando aqui para o setor bancário, além do Banco do Brasil, nós temos o Banco do Bradesco, ou seja, ele vai preencher boa parte da nossa carteira, principalmente olhando para esses meses que não tem recorrência de outras empresas. Então, de janeiro a dezembro, o Banco do Bradesco vai nos ajudar no recebimento desses dividendos mensais, tá bom? Eu sei que você está muito animado, vamos então para a próxima ação. E essa é uma empresa muito promissora no mercado e na bolsa. Nós estamos falando da Itaúsa, uma hold que compõe ali no seu portfólio diversas empresas. E a maior parte do lucro da Itaúsa vem do Banco Itaú. Então poderíamos até considerar um terceiro banco aqui. Mas a Itaúsa é uma hold bem diversificada, com diversas empresas promissoras no seu portfólio. E ela também é uma ótima distribuidora de dividendos e pagamentos de forma recorrente aos seus acionistas. E olha que interessante, a Itaúsa ela distribui dividendos em janeiro, em março, em abril, em julho, agosto e outubro. Veja que a nossa carteira agora ela vai performar de uma forma muito melhor. Todos os meses já estão alocados. Perceba que de janeiro a dezembro nós já temos agora pelo menos 2 empresas que vão distribuir dividendos na nossa carteira todos os meses. Poderíamos parar por aqui e só investir nessas empresas. Só que assim como prometido, nós vamos diversificar, olhando para empresas de oportunidade, vamos olhar para outras áreas perenes e o nosso combinado aqui nesse vídeo, você que vai acompanhar até o final e você quer descobrir qual vai ser as outras empresas, nosso combinado foi investir em 10 empresas. Nós estamos ainda na metade desse processo. A próxima empresa que vai entrar na nossa carteira é a BR Partner, também do setor bancário, e aqui entra uma empresa de muita oportunidade. A BR Partner é uma empresa que é considerada uma small cap. O que é isso? Uma empresa com valor patrimonial muito menor comparado com essas grandes aqui da bolsa, mas o potencial de valorização e crescimento dela é gigantesco e absurdo. Principalmente porque dentro do seu histórico aqui na bolsa, a BR Partner tem crescido muito e distribui bons dividendos também. Só que nós não estamos falando sobre só a qualidade dos dividendos, mas sim sobre a qualidade dos ativos que compõem a nossa carteira. E a BR Partner, ela vai distribuir seus dividendos no mês de abril, no mês de maio, no mês de agosto e também no mês de novembro e dezembro, ou seja, uma excelente empresa com potencial de crescimento e também preenchendo boa parte do nosso calendário anual. E olha que interessante, o mês de junho está se destacando bastante. Só que, meu amigo, olha para o mês de agosto.
o mês de agosto realmente é um presente aí para os acionistas, o quanto que você vai receber de dividendos, claro, fazendo um gerenciamento, um balanceamento bem positivo na carteira. A próxima empresa agora no setor de seguros vai compor a nossa carteira é a BB Seguridade. Eu poderia muito bem colocar outra empresa que distribui até mais dividendos de forma recorrente ao longo do ano, mas nós estamos falando de uma das melhores seguradoras da nossa bolsa, se não for a top 1, tá bom? O Banco do Brasil Seguridades, a BB Seguridade, assim como ela é conhecida, é uma excelente empresa que vai compor aqui a nossa carteira e também de uma área perene, uma área também que tem um modelo de negócio muito seguro aqui no Brasil e lucrativo e distribui bons dividendos aos seus acionistas, tem um excelente payout distribuído ali para os seus acionistas e eu acho muito interessante essa ação e esse ativo compor a nossa carteira. Indo para a próxima empresa também, olhando para o setor de seguros, a grande concorrente ali, só que em modelos e segmentos de contratos de seguros diferentes, um é habitacionais, de casas, de imóveis, o outro ali é do agronegócio e relacionado a empresas, nós temos a Caixa Seguridade também, distribuindo pelo menos dividendos 2 vezes ao ano, no mês de maio e também no mês de novembro, tá bom? Então é muito importante ver como a nossa carteira está se comportando. E é óbvio, assim como eu havia mencionado, haverá meses que vai distribuir menos dividendos, menos empresas, e meses que vão distribuir mais dividendos também. Nós estamos finalizando, nós vamos colocar uma empresa aqui que tem sim, envolve questão de commodities, nós estamos falando da Vale, uma empresa de minério também, uma empresa muito conhecida na bolsa que distribui excelentes dividendos aos seus acionistas, e a Vale distribui dividendos de forma recorrente, tá bom? Aos seus acionistas, às vezes distribui até mais de 2 vezes ao longo do ano. Mas o importante aqui é que os meses mais recorrentes é o mês de março e o mês de setembro, tá bom? Então ela vai compor sim a nossa carteira e eu estou muito animado para o fechamento aqui da nossa carteira olhando para as últimas ações. E olha que interessante que chegou aqui, agora nós temos a Petrobras, isso mesmo, uma empresa de petróleo mais conhecida aqui na nossa bolsa, é uma das mais valiosas também e ela realmente é uma vaca leiteira, distribui dividendos muito de forma recorrente ao longo do ano. E olha que interessante, nós estamos olhando aqui para o comportamento, né, da nossa carteira e a Petrobras ela vai distribuir dividendos em fevereiro, em março, em maio, em junho, em agosto e dezembro. É claro que essas empresas ela passam por ciclos mais delicados que outras empresas, como empresas de seguro, como empresas de banco e empresas de energia. Mas ela distribui também dividendos generosos aos seus acionistas. Então, praticamente, a nossa carteira aqui está completa. Nós olhamos para todo esse modelo que nós fizemos aqui e você vai observar que a nossa carteira se comportou muito bem ao longo do ano. Os meses que vão ter um certo deslize ali ou que vai ser um pouco mais delicado é o mês de julho e o mês de outubro. Só que se nós olharmos para o balanceamento da nossa carteira geral ao longo do ano, ela está muito bem equilibrada com excelentes ativos, tá bom? Nós falamos sobre trabalhar com 10 empresas. Se você quer uma empresa bônus, eu poderia citar até a empresa, o Banco do Itaú, tá bom? Que também distribui dividendos todos os meses, mas são dividendos pequenos, ainda não são tão relevantes se você quer viver de dividendos ou busca ter uma renda passiva. Mas se você quer compor pelo menos mais uma empresa, para que no mês de julho e no mês de outubro você tenha pelo menos 3 empresas, e eu recomendo, tá? Você estudar um pouco sobre a empresa do Itaú, também um banco sensacional, gigantesco, muito lucrativo aqui no Brasil. Bom, basicamente isso, que você estude sobre esses ativos, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra e venda, mas que você, olhando para esses ativos, olhando para essa carteira, você monte a sua carteira de forma segura, com uma estratégia de negócio bem interessante, que seja de acordo com a sua realidade, com o seu perfil de investidor e, acima de tudo, que você estude sobre seus ativos e não se arrependa depois de nada ou fique seguindo apenas dicas na internet, tá bom? Deus abençoe você, desejo todo o sucesso do mundo para você, para sua família, seus negócios, seus sonhos, seus projetos, lembrando, um passo de cada vez. Acompanhe os próximos vídeos desse canal, até o próximo vídeo, falou e fui!